Olá, amigos. 4 de março de 2016, legítima defesa em foco. Dois assuntos muito importantes. Não podemos deixar de tratar deles. E no primeiro, eu peço a sua consideração para a exposição que vou fazer de uma opinião não necessariamente coincidente, concordante com todos os nossos guerreiros, com todos os nossos combatentes. Trata-se da questão da medida provisória número 693 de 2015. Lembram-se de que falamos sobre esse assunto? Qual era o propósito dessa medida provisória? Era estabelecer algumas regras de isenção tributária relacionadas com os Jogos Olímpicos de 2016 e os Jogos Paralímpicos também, que ocorrerão no Brasil. Era um tema tributário, núcleo tributário. No entanto, foi inserida uma disposição relacionada com porte de arma funcional para as categorias da Receita Federal, as categorias funcionais da Receita Federal, dessa MP. Isso já era uma matéria estranha, já era um jabuti, para usar a expressão vigente lá no meio parlamentar que comentei naquela ocasião. Mas aí veio aquela infeliz iniciativa do deputado Onyx Lorenzoni, que apresentou uma emenda relacionada com a proibição de importações de armas de fogo, acessórios, equipamentos, quando houvesse similares no mercado nacional. Comentamos tudo isso, comentamos a posição de que ele apresentava, levamos a público a indignação dos nossos combatentes pelo erro, pelo equívoco manifesto daquela iniciativa que permitiu ao relator da medida provisória piorar ainda o texto de Onyx Lorenzoni. Pois muito bem, o deputado Onyx Lorenzoni publicou no site dele, no dia 24 de fevereiro, que ele tomou uma iniciativa necessária, direta e clara, no sentido de retirar a emenda, e de fato, o texto votado do projeto de lei de conversão já não tratou mais nada sobre esse ponto de importação de armas de fogo. Tudo isso foi suprimido. Então vamos acreditar ao deputado Onyx Lorenzoni, vamos acreditar a ele a iniciativa correta, necessária, de boa pontaria, utilizando o equipamento adequado para reparar o erro que ele havia promovido. Acreditamos isso a ele. E é claro que nesse sentido o texto da medida provisória fica melhor. Mas a comissão mista havia mantido aquele texto do porte de arma, e não só mantido, como ampliado para outras categorias funcionais. E nesse ponto, que acabou sendo excluído da medida provisória também, é que pode haver a discrepância de opiniões a que me referi. Por que esse artigo foi suprimido? Era um artigo 2º do projeto de lei de conversão. Foi suprimido mediante uma iniciativa do PPS, por um destaque que acabou tendo o apoio de 245 parlamentares no plenário da Câmara dos Deputados. Foi suprimido, então, por uma decisão de plenário no projeto de lei de conversão. E, portanto, acabou por matar no texto do projeto de lei de conversão qualquer aspecto relacionado com o porte de arma de fogo. Então, algumas pessoas entendem que nós devemos fazer uma campanha para que o Senado, ao analisar o projeto de lei de conversão que saiu da Câmara dos Deputados nesse sentido, nessa medida provisória 693 de 2015, reintegre o artigo que tratava das disposições sobre porte de armas para aquelas categorias funcionais. O argumento é forte. Nós não defendemos aqui o porte de arma para essa ou aquela categoria funcional. Deixamos sempre muito claro isso. Nós defendemos o porte de arma para todos os brasileiros, porque ele é essencial para o exercício do direito de legítima defesa. Mas a posição bastante defensável, um argumento muito forte, é de que quanto mais categorias funcionais forem sendo colocadas nas disposições que permitem o porte de arma, mais nós teremos pessoas
portando arma no ambiente social brasileiro, a ponto de que a própria sociedade aos poucos se acostume com o porte de arma por categorias funcionais e comece a perceber que não há problema algum sob o ponto de vista das boas pessoas, dos bons cidadãos, das pessoas de bons antecedentes, a portar armas de fogo e, portanto, fortaleça-se a ideia de que é necessário e não há problema algum, na ideia de nós termos porte de armas para todas as pessoas. Acontece que, se nós fizermos essa defesa, nós vamos defender um jabuti. Prefiro-me novamente aquela expressão jocosa que corre no meio parlamentar. O jabuti é o quê? É uma matéria completamente estranha a determinado projeto de lei ou a determinada medida provisória que é inserida nela por questões de conveniência, por questões momentâneas, por questões conjunturais. E aí nós podemos ficar naquela posição. Nós rejeitamos o jabuti da proibição de importações e atacamos o jabuti porque ele é um jabuti, porque ele é impróprio, indevido, porque ele é ilegal, porque já existe lei a esse respeito. O próprio regimento interno da Câmara dos Deputados não o permite. Há uma decisão nesse sentido, reforçando a lei e o regimento do Supremo Tribunal Federal de outubro de 2015. Aliás, levantada pela presidência, pelo presidente da Câmara dos Deputados, também para rejeitar o artigo 4º do projeto de lei de conversão, que foi considerado como não escrito. Então, ficaríamos numa situação muito difícil se estivéssemos a condenar um determinado jabuti, porque ele nos afeta negativamente, e a defender um jabuti, porque ele nos é favorável. Então, precisamos refletir muito nisso. A meu ver, a melhor situação no momento com relação à medida provisória é nós nos conformarmos com ela como está, porque ela não deve tratar mesmo de porte de arma. E vamos cuidar da questão do porte de arma no plenário da Câmara dos Deputados, no processo de votação, esse sim que nós devemos pressionar para que aconteça, do projeto de lei 3.722, na forma do substitutivo laudível que foi aprovado na comissão especial. E aguarda apenas a oportunidade para entrar em pauta na Câmara dos Deputados. Então, eu lhes peço que reflitam sobre isso. E há um outro assunto que não podemos deixar de comentar. Nós temos sido muito cautelosos aqui ao falar das armas de fogo produzidas pela indústria nacional. Nós somos contra a proibição de importação. Nós somos pela livre importação. Somos pela livre escolha em termos de qualidade pelo consumidor brasileiro que tem disposição, que busca os instrumentos para exercer o seu direito de legítima defesa. Não abrimos mão dessa posição, mas nunca fizemos aqui críticas negativas, comparativas com relação à qualidade dos produtos da indústria nacional. E num determinado programa, nós travamos esse debate em relação a uma posição, então, da indústria brasileira de material bélico e bélico. Agora, surge uma matéria muito grave que não podemos deixar de levar a seu conhecimento, não podemos deixar de comentar, porque seria como o avestruz enfiando a cabeça dentro na areia. Essa matéria é do jornal Agora, de São Paulo, publicado no dia 29 de fevereiro de 2015, e que traz, em seu título, nós vamos lhes mostrar aqui a página do jornal, armas com defeito põem policiais militares e população em risco. Essas armas a que se refere a matéria, essencialmente são produzidas pela indústria Taurus, e aponta a matéria uma gama de defeitos extremamente graves nas pistolas e submetralhadoras fornecidas pela Taurus para a Polícia Militar do Estado de São Paulo em especial. A matéria menciona filmes que têm circulado mesmo e nós, por prudência, não temos divulgado, por falta de fontes adequadas de confirmação, não temos divulgado, a mostrar armas da Taurus disparando mediante simples chacoalhão. E um filme mostrando uma delas disparando mediante o acionamento da trava de segurança.
disparando mediante o acionamento da trava de segurança. Os números são impressionantes, embora a matéria, segundo o jornal afirma, não tenha tido resposta às suas indagações, nem da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e nem da própria Taurus. A nosso ver, esse silêncio da Taurus é ruim. É ruim para a própria empresa, muito ruim para a imagem da empresa e é muito ruim para o consumidor. Imaginem as pessoas que têm em seu poder, que compraram, que confiaram, que continuam a confiar na qualidade das pistolas, principalmente, produzidas pela Taurus e que se veem confrontadas com essa matéria. No caso dos policiais militares, é evidente, eles têm que portar arma o tempo todo em defesa da sociedade, na preservação da ordem pública, na luta contra o crime. Se a arma não é confiável, se a arma promove disparos involuntários, o que acontece? Coloca em risco, sim, a vida dos circunstantes, coloca em risco, sim, a vida até dos policiais militares, companheiros de patrulha da equipe daquele policial. E acontecendo um episódio desse, com um policial, podem ter certeza que ele cai em desgraça. Ele se sujeita a processos criminais e ele se sujeita a processos disciplinares que podem resultar na perda da profissão, que podem pô-lo na rua. Isso é muito grave, muito grave. Então, se existe um problema de qualidade, compete a uma indústria séria efetuar aquilo que se chama de recall e urgentemente efetuar um recall para que os defeitos sejam corrigidos, para que os próprios engenheiros da empresa aprendam com o exame das armas que forem a eles levadas com a indicação de deficiências, com a indicação de defeitos, para que os produtos da Taurus ganhem em qualidade e para que o consumidor ganhe em segurança. É essa posição que esperamos da Taurus do Brasil. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.